Pô, essa foto do Edivaldo é muito engraçada, porque você olha a foto, parece que ele está olhando para o computador, então você fica em dúvida. Você já viram a foto dele? Acabou de sair, foi só passa. Mas você já viram a foto dele? Tá assim, ó, ainda olhando com cara de sério. Olha só, voltou aí. Voltou. Olha só, tá olhando Voltou. aqui, ó, cara de sério, que tá prestando atenção. É para enganar o professor. Não, estamos por aí, estamos aí. Gostei, vou fazer uma dessa também, Edivaldo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos falar um pouco sobre prisão temporária. Prisão temporária, ela é prevista na Lei 7.960 de 89. Tá? O que ela diz? Né? A prisão temporária, ela somente deve ser declarada no curso da investigação processual, quando for imprescindível para as investigações, sendo que não é qualquer crime que pode ser decretada a prisão temporária, mas somente os crimes previstos no artigo 1º, inciso 3, que são eles: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, né, o atentado violento ao pudor foi revogado, então não cabe mais. Rapto violento, sua combinação com o artigo 223, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia medicinal qualificado por morte, quadrilha ou bando, ou genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e os crimes previstos na lei de terrorismo. Então, são esses os crimes em que pode ser decretada a prisão temporária. Assim como a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, mas quem tem legitimidade para requerer? O Ministério Público ou a autoridade policial. E por que que me digam, por que que o assistente da acusação não pode requerer uma prisão temporária? E aí, pessoal, quem pode me responder essa pergunta? Qual é a pergunta, professor? Por que que o assistente de acusação não pode requerer a prisão temporária? Ele não é o juiz, né? Não é a autoridade maior, não sei. Não, mas por que ele não pode pedir para o juiz determinar? Como o Ministério Público pode, a autoridade policial, porque a autoridade policial pode requerer, pode pedir a decretação da prisão temporária. Por que que o assistente de Professor, acusação não pode? Porque a gente está no acusatório, no sistema acusatório ou não? Não. acredito que é porque é meio óbvio, né? Ele querer a prisão. Não, não é isso não. Olha só, estou grifando aqui. Quando é imprescindível para as investigações, porque ela só pode ser decretada durante o inquérito policial. O assistente de acusação ele está habilitado no inquérito policial? Hein? Não. Não está, Álvaro. Exatamente. Eu falei lá no comecinho. O Ministério Público ele não está habilitado no inquérito policial. Então, como a prisão temporária só pode ocorrer no inquérito policial, o assistente de acusação não pode requerer porque ele só é habilitado após o recebimento da denúncia. Entenderam? Agora ficou claro? Sim. Sim, entendi. Professor, repete, por favor. O assistente de acusação não pode requerer a prisão temporária porque o Ministério Público não, o assistente de acusação ele só é habilitado depois do recebimento da denúncia. Antes do recebimento da denúncia, o assistente de acusação ele não está lá. Ele não é habilitado nos autos, sendo que somente o Ministério Público ou a autoridade policial estão atuando no inquérito policial. Sendo assim, uma vez que o assistente de acusação não é habilitado durante o inquérito policial, e a prisão temporária só pode ser decretada durante o inquérito policial, as únicas partes que são legítimas são o Ministério Público ou a autoridade policial.
Agora eu entendi. Obrigado. Agora, de nada. E qual é o prazo? O prazo para crimes comuns são 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias, ou seja, no máximo 10 dias. Obviamente, sempre por decisão fundamentada, a mesma decisão de prorrogação, ou 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, no caso de crimes hediondos ou equiparados. Lembrando que, caso o juiz ele não prorrogue a prisão temporária ou ele não converta a prisão temporária em preventiva, uma vez que, mesmo sem a expedição de alvará de soltura, o acusado deve ser colocado em liberdade. Se não chegar um mandado de prisão ou uma decisão que prorrogue a prisão temporária, a autoridade policial deve soltar o acusado, tá certo? Sim. E vamos seguir para as demais medidas cautelares. Seguindo aqui. Quais são as outras medidas cautelares? Comparecimento em juízo, comparecimento periódico em juízo. Então, o juiz ele determina que o acusado ele deve comparecer todo mês em cartório para falar onde ele está morando e onde ele está trabalhando. É possível, é uma medida que pode servir para evitar uma fuga, por exemplo, né, para segurar a aplicação da lei penal. Pode servir também para garantia da ordem pública, uma vez que ele está justificando a sua atividade, demonstrando que ele possui sustento lícito. Mesmo se for, professor, um exemplo até meio esdrúxulo aqui, mesmo se for um andarilho? Seria interessante. Então, nesse caso, é interessante o comparecimento em juízo, porque mostra que esse andarilho não está saindo que ele está atento ao processo. Entendeu? Tá, entendi. Nesse caso, o andarilho é interessante, porque daí uma vez por mês ele comparece ao juiz e demonstra, olha, eu estou aqui. Ainda que eu não tenha endereço fixo, eu estou aqui vindo todo mês para Esse mostrar que eu estou preocupado com o processo. Tá, Esse entendi. andarilho é interessante, mas pouco provável, né? Não, até que o pessoal vai. Até que o pessoal vai, É Marisa que falou, né? É Até porque, é porque normalmente a pessoa que se encontra nessa situação, ela já está um pouco abonada. Não sei se fica atenta a esse tipo de coisa. A não sei que tem alguém, né, cuidando para ele. Família, talvez. Não, mas muitas vezes esse andarilho ele acaba indo uma vez por mês ao fórum, né? Ou uma vez a cada 2 meses. É uma medida que assim não tem muito problema não, Tá. né? Porque assim ele não pode proibição de tipo recolhimento noturno para o andarilho. Obviamente que ele não vai ter o recolhimento noturno. Por quê? Porque ele está na rua, né? Aliás, ele está recolhido na casa dele 24 horas por dia, né? Porque como ele não tem casa, Sim. então nesse caso o comparecimento noturno seria mais adequado. Comparecimento noturno não, desculpa, comparecimento em juízo seria mais adequado. Fiz uma mistura aqui de duas medidas cautelares. Até saindo um pouco desse assunto, o mesmo também se encaixa para citação. Como assim? Não, eu digo assim, quando, Ah, voltando até um pouco na aula anterior, quando não tem, ele vai se encaixar no mesmo rol de uma citação. exatamente. Então, ele pode inclusive ser citado no cartório, porque daí ele comparece Tá, ao cartório e fala, olha, estou aqui, daí no cartório o cartorário já dá a citação para ele, já dá a cópia da denúncia para ele. beleza, entendi. Então, inclusive, isso daí é muito usado, tá, Vitor? Tá bom. Além disso, existe a possibilidade da proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Então, imagina só que aquela pessoa, ela cometeu ela está sendo acusada de praticar um homicídio doloso, indole eventual na direção de veículo automotor porque estava embriagado. Nesse caso, o juiz ele pode entender, né, do Ministério Público, que não seja o caso de uma prisão preventiva, mas sim de uma proibição de frequentar casas noturnas e bares. Por quê? Porque ele teve o problema com a bebida, né, bebida e direção, e daí, enquanto perdurar o processo, ele não pode frequentar bares ou casas noturnas, que é uma forma de fazer com que ele não saia e não atropele outras pessoas embriagado.
Também pode proibir o contato com pessoas determinadas, né? Proibir o contato com a vítima, proibir o contato com a testemunha. Isso daí visa, geralmente, resguardar a ordem pública para que ele não cometa outros delitos, né? Principalmente questões de violência doméstica, como também para evitar que ele influa no andamento do processo. Então, para assegurar o bom andamento do processo, né, garantir a instrução processual. A proibição também pode proibir o acusado de se ausentar da comarca, né, para evitar uma fuga. Então, caso a pessoa precise sair da cidade, ele deve requerer o juiz, deve pedir autorização para o juiz antes. Recolhimento domiciliar noturno, né, a pessoa de determinado horário, né, das 8 horas ou das 10 horas até às 6 da manhã, deve ficar em casa. Suspensão de função pública ou atividade econômica e financeira, né? Aliás, esse caso é muito comum o juiz aplicar para policiais que são acusados de cometer algum delito. Então, o juiz iria falar, olha, não preciso prender esse policial, mas é interessante que ele fique afastado do policiamento ostensivo até que o processo chegue ao fim, até que o processo seja concluído. Nesse caso, ele inclusive pode suspender a função pública. Imagina só que o acusado ele é secretário de saúde, por exemplo, ele é secretário de saúde e está sendo acusado de desviar dinheiro de hospitais. O juiz ele pode falar, olha, como a pessoa está sendo acusada de desviar dinheiro de hospitais, ele não pode, nesse momento, exercer qualquer função de secretário. Ele não pode atuar em nenhum cargo público até que o processo chegue ao fim. Né? Assim como atividade econômica, suspender a atividade econômica ou financeira. Lembrem que o Marcelo Odebrecht ele foi afastado das funções na empresa dele, na Odebrecht, até que o processo chegasse ao fim. Pode também determinar a internação provisória no caso da pessoa ser semi-imputável, inimputável ou ter algum tipo de dependência química, por exemplo, álcool ou drogas. E também ele pode aplicar a fiança, né? Aplicar a fiança é como se fosse um cheque calção. A pessoa deixa depositado um determinado valor que, ao final do processo, esse valor será devolvido ao acusado. Caso ele seja absolvido e caso ele seja condenado, esse valor pode ser utilizado para pagamento de multa ou até para reparação do dano. E o restante é devolvido para o acusado. Lembrando que, nos crimes inafiançáveis, o juiz ele pode decretar liberdade provisória, mas ele não pode arbitrar a fiança. Então, por exemplo, num crime equiparável ao hediondo, que é o tráfico de drogas, o juiz ele pode determinar a liberdade provisória, mas ele não pode estabelecer que seja arbitrada a fiança no caso de liberdade provisória. Outra cautelar é o monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico é a chamada tornozeleira eletrônica. A pessoa vai ficar sendo monitorada enquanto perdurar o processo. E, finalmente, a proibição de se ausentar do país, que é o caso que é para justamente assegurar que a pessoa não vai fugir, inclusive com proibição de se ausentar do país, com recolhimento do passaporte. Pessoal, importante a gente ter em mente, eu vou repetir aqui, eu já falei no começo da aula, mas essas medidas cautelares, elas são preferíveis à prisão. Então, sempre que uma dessas medidas for adequada ao fim, for adequada para garantir a instrução processual, evitar a fuga, fazer com que a pessoa não pratique outros crimes, é preferível aplicar uma dessas medidas cautelares do que a prisão preventiva. Correto? E lembrando que mesmo essas medidas cautelares também devem ser justificadas, devem ser fundamentadas. Tá certo? Professor, essas medidas cautelares não se confundem com as penas alternativas, né?
Não se confundem com penas alternativas. Essas são medidas cautelares que são aplicadas antes do processo, do chegar ao fim, né, antes da sentença, e a pena alternativa, ela é aplicada depois que já tem uma sentença, depois que a pessoa já foi condenada, Zé Roberto. Correto. E qual que é o tempo dessas medidas? Eu não sei, eu picotei aqui, eu estava no trânsito, não observei se o senhor falou sobre o tempo da medida cautelar. Não, então, assim como a prisão preventiva, elas não têm um prazo máximo, tá certo? A prisão preventiva, ela tem um prazo a cada 90 dias, o juiz, ele deve decidir novamente, né? Ele deve fundamentar novamente por que aquela prisão preventiva é necessária a cada 90 dias, mas ele pode prorrogar quantas vezes ele achar necessário. A medida cautelar, já as outras medidas cautelares, alternativas à prisão, o juiz ele pode aplicar indefinidamente enquanto perdurar o processo, enquanto forem necessárias, tá certo? Caso cesse a necessidade, ele revoga a medida cautelar. Correto. Obrigado, professor. Nada. Vamos lá. E finalmente chegando ao final da nossa aula. Vamos falar um pouco de liberdade provisória. A liberdade provisória ela ocorre quando o acusado ele foi preso e vai retornar ao estado de liberdade, ele vai ser colocado em liberdade. Nesse momento, o que acontece? Ele está numa situação pior do que o acusado que nunca foi preso, mas está numa situação melhor do que o acusado que está preso, né, que foi preso e não foi colocado em liberdade. E ele pode retornar a qualquer tempo, caso ele descumpra qualquer das condições que lhe foram impostas. Somente o juiz pode conceder a liberdade provisória, e é importante a gente dizer que todos os casos que vedem a liberdade provisória são considerados inconstitucionais. O STF já decidiu reiteradas vezes que todos os casos que vedam concessão de liberdade provisória são absolutamente inconstitucionais porque se referem à antecipação da pena. E, obviamente, quando haja um caso que esteja evidente uma excludente de licitude, é obrigatória a concessão de liberdade provisória. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo? Deixa eu parar aqui o slide, tirar um pouquinho do slide. Pessoal, chegamos ao final do nosso semestre. Professor, Pode falar, Vitor. só uma comparação mesmo. A liberdade provisória é como se fosse o casamento, né? Como assim? Só, né? Comparando o juiz com a esposa. Não, é brincadeira, é brincadeira. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Essa gravação eu não vou colocar inteira. Vai que a Elaine resolva ver. Mas boa comparação. Liberdade assistida. Exatamente. Pessoal, queria agradecer vocês por estarem comigo aí durante um semestre. Eu gostei muito de ficar ao lado de vocês, ainda que remotamente, né? Estou feliz porque conseguimos tratar de toda a matéria, né? Essa é uma turma ótima. O retorno que vocês me deram foi sensacional. Foi muito gostoso, mesmo remotamente, mesmo estando longe, que a participação de vocês foi fundamental, os comentários, as perguntas extremamente pertinentes. E por conta disso, eu estou feliz. Mas eu estou um pouco triste porque, infelizmente, a gente não pôde se ver presencialmente. A gente passou grande parte do semestre afastados fisicamente. E né, a gente vai acabar esse semestre distante.
mas, obviamente, eu estou mais feliz do que triste por conta disso. E queria agradecer muito a vocês, a cada um de vocês, por terem ficado comigo durante esse semestre, por terem me recebido nas suas casas, né, por terem aberto as portas das suas casas para que eu entrasse um pouquinho a cada semana e conversasse com vocês um pouquinho a cada semana, e falar que eu estou à disposição de todos vocês para o que vocês precisarem, tá certo? É isso, professor. A gente agradece. Beleza, professor. A gente que agradece mesmo. Obrigado, professor, pela Teve, atenção. pessoas, 10. Se reinventar, né, nessa pandemia, porque está difícil para a gente, está difícil para os professores também, né? Sim, tá difícil para todo mundo. Foi um momento, sim, que a gente não planejou, não foi esperado, mas vocês ajudaram a tornar um pouco mais, a nossa quarentena um pouco mais leve também, né? Melhor, né? Tenho certeza disso. E gostaria de agradecer muito a isso. E caso vocês tenham algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, eu estou à completa disposição de vocês também, tá certo? Sem dúvidas. Em caso de flagrante de madrugada, a gente pode te ligar também. Tamo junto, pode ligar. Beleza. Tá certo? Professor, Beleza. só uma dúvida sobre as questões da prova. Sim. O senhor enviou as questões de concurso, questões da OAB, ou o senhor elaborou as questões? Foi um misto de tudo. É? Foi um misto de tudo, porque eu peguei as questões e fui elaborando junto, porque o que acontece? Tinha que se adequar ao que vocês viram aqui e teve muita coisa que mudou, então a gente também teve que mudar muita questão, tá certo? Teve muita coisa que mudou em processo penal. O processo penal sofreu alterações muito grandes, daí a gente teve que mudar bastante coisa. Certo. Tá certo, professor. De minha parte é isso. Eu agradeço aí a sua colaboração com a nossa turma e um bom fim de semestre aí, viu? Obrigado. Obrigado. O que precisar, eu estou à disposição de vocês e muito obrigado por me acompanharem durante esses 6 meses, tá certo? Espero dar aula para vocês novamente, que foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência realmente muito gostosa e gratificante. Foi uma das melhores turmas, uma das turmas mais interessadas que eu já tive. A gente que agradece, professor. E a gente se vê no semestre que vem. Tá certo? E mostraram muito comprometimento mesmo estando distantes. Opa! Pessoal, Professor, obrigado. Uma boa noite, viu? Deus abençoe você. Obrigado, professor. boa noite. Boa noite. Saudade de todos. Valeu, professor. Obrigado aí. Aliás, a gente podia tirar, já que a gente não vai ter uma foto do final do semestre, podia todo mundo ligar aqui um pouco. Aí você pegou despreparado, hein, professor? Pô, olha só esse shape já não ajuda. Professor, se eu ligar a câmera aqui agora, é capaz da polícia bater na minha porta, de touca, de moletom. Aqui, a gente faz igual. Pronto. Para a gente tirar uma foto de final de semestre, o que vocês acham? Tira